Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel. Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Rodrigo, de Ciências, e a gente vai dar seguimento, né? A gente vai dar sequência, à nossa matéria associada à Química. Nós vamos trabalhar as funções químicas. O que acontece? Na Química, a gente trabalhou com balanceamento, tipos de elementos químicos, tabela periódica. A gente trabalhou todas essas etapas quando a gente fala de processos químicos. Quando nós falamos de funções químicas, a gente faz a separação desses processos relacionado com estruturas de reação. Como assim, professor? Principalmente se são materiais que podem gerar uma corrosão, ok? Normalmente, quando a gente lembra de processos corrosivos, a gente lembra dos ácidos, certo? A gente vai ter principalmente ácidos e bases quando nós falamos desses processos corrosivos, tá? E a divisão dessas estruturas aqui associada à química está associado pelo potencial de hidrogênios que ele vai liberar. A gente faz uma estrutura chamada de tabela de pH. A gente faz a tabela de pH, tá? A tabela do pH, que é justamente a potencialização desses hidrogênios livres, elas podem ser medidas numa tabelinha de 0 a 14. E quando a gente tem menos de 7 na potencial desse pH, a gente considera essa estrutura como sendo ácida e mais do que 7 como sendo uma estrutura básica, tá? Os ácidos, eles vão estar presentes constantemente nas nossas vidas. O exemplo mais comum que a gente tem é o suco de laranja. Que a gente sabe que o suco de laranja vai ter uma estrutura chamada de ácido cítrico, que ele é um tipo de ácido. Uma característica dos ácidos também é o seu gosto meio azedo. Eles vão ter essa propriedade que a gente consegue identificar bem nas frutas cítricas. Bom, nessa imagem aqui a gente pode ver várias funções químicas entrando em funcionamento. A gente vai ter os ácidos do ácido cítrico, né, da laranja. A gente vai ter o sal associado ao sal grosso que a gente vai usar para temperar a carne. A gente vai ter o sabonete, né, como sendo uma estrutura de base, tá? E aqui a gente tem a ferrugem desse carro aqui, que é uma estrutura de óxido, né, porque vai associar a oxidação. Bom, a divisão de ácidos base, né, de ácidos e base, ela foi associado o Arrhenius, né, em 1887, que propôs uma teoria afirmando que algumas substâncias químicas formavam íons de hidrogênio livre, né, ou então o H+. Quando se encontrar em solução aquosa. Então, entre essas substâncias, a gente tem os ácidos. O ácido, a gente vendo aqui nessa equação química, a principal característica dele é fazer a liberação no processo, né, de reação química de hidrogênio livre, ó, íons de hidrogênio liberado na solução. Então, essa característica de liberação de hidrogênio é dos ácidos. Enquanto que as bases, né, elas vão ter outra característica. Ela vai liberar os chamados de hidróxidos, que é um composto de hidrogênio com oxigênio. Mas as características principais dos ácidos são: reage com alguns metais, formando sais e água e gás de hidrogênio, reage com as bases, formando sal e água, em contato com o papel de tornassol, né, que é um papel que ele vai mudar de cor, associando o que é ácido, o que é base. Eles têm a tonalidade de vermelho, reage com carbonatos e bicarbonatos, produzindo dióxido de carbono, certo? E a gente vai sempre associar os ácidos a esse gosto azedo, né? Ele vai deixar na nossa boca se a gente tomar ou consumir alguma substância ácida, né? Bom, as bases, né? Como que foi definido pelo Arrhenius, que foi o químico responsável por definir essas estruturas? Ele definiu a base como substâncias químicas que, em solução aquosa, liberam íons de hidróxido e vai ter uma desassociação, né, uma liberação de hidróxido na sua formação, tá? As principais características da base a gente vai ter: possuem textura escorregadia, né, oleosa. A gente vai lembrar de estruturas com essa textura para associar a base.
reagem com ácido formando sal. Lembrando, né, que ácido mais base, a intenção dele é que tenha um equilíbrio. Então, por isso que a gente vai ter a combinação dessas duas estruturas químicas. E em contato com o papel tornassol, ele se torna azul. O principal exemplo de estrutura base que a gente falou na aula é a cal. A cal é utilizada na construção civil, mas também é utilizada na agricultura para você poder equilibrar um solo muito ácido, principalmente que a gente encontra aqui no Centro-Oeste, que são solos que possuem muita quantidade de alumínio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu, obrigado e tchau, tchau.